Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar de algo que pode de facto mudar a forma como nos sentimos no dia-a-dia. Vamos explorar algumas técnicas de jejum muito simples que qualquer pessoa pode experimentar para dar um verdadeiro descanso ao corpo. Vamos descobrir como umas pequenas pausas na alimentação podem ter um impacto gigante na saúde do nosso fígado e, claro, na forma como gerimos a nossa energia. Todos conhecemos esta sensação, não é verdade? Aquela quebra de energia à meio da tarde, que parece que nos rouba toda a concentração. Muitas vezes pensamos que é só cansaço, mas a causa pode estar um pouco mais escondida, mais precisamente num fígado sobrecarregado e numa autêntica montanha-russa de açúcar no sangue. E é exatamente essa ligação que vamos desvendar hoje. Vamos imaginar o nosso corpo como uma cozinha industrial, que nos dias de hoje nunca fecha. O excesso de açúcar, as gorduras processadas, o petiscar constante, tudo isto mantém o nosso fígado a trabalhar horas extraordinárias, sem parar. A boa notícia? Não é preciso fechar a cozinha para obras. Com pequenas mudanças, com ajustes simples, podemos dar-lhe a pausa de que ela tanto precisa para se reorganizar e, claro, funcionar muito melhor. Muito bem. Vamos então ao que interessa. O nosso plano de hoje passa por 6 estratégias muito práticas. Pense nisto como uma caixa de ferramentas para o bem-estar. Vamos abrir e explorar cada uma delas, uma a uma, para percebermos como podemos construir uma saúde mais sólida e, acima de tudo, mais estável. E começamos pela base de tudo, a primeira e talvez a mais fundamental das nossas ferramentas, o jejum intermitente. Agora, é importante não olhar para isto como uma dieta restritiva. Pelo contrário, é um período de descanso, um descanso programado e merecido para um dos nossos órgãos mais trabalhadores, o fígado. O conceito, na verdade, é bastante simples. O método mais comum é o 16-8. E como é que funciona? Bem, se terminarmos de jantar, por exemplo, às 8 da noite, a nossa próxima refeição será apenas ao meio-dia do dia seguinte. Isto cria uma janela de 16 horas em que o corpo não está a digerir. É precisamente durante este período que a verdadeira magia acontece, dando a todo o sistema digestivo um descanso profundo. O número-chave aqui é mesmo este. 16. São 16 horas. Durante este tempo, o nosso fígado muda de função. Ele deixa de ser um processador constante de alimentos que chegam e transforma-se, finalmente, num queimador de gordura. Esta mudança de papel é o grande segredo não só para a sua própria regeneração, mas também para o nosso reequilíbrio energético geral. E quais são os benefícios práticos? Bem, em termos simples, ao dar esta pausa ao sistema digestivo, o fígado começa a usar as reservas de gordura como fonte de energia em vez de depender da glucose que vem da comida. Este processo, conhecido como cetose, não só ajuda a diminuir a gordura que se pode acumular no próprio fígado, como também é fundamental para estabilizar os níveis de açúcar no sangue, acabando com aqueles picos e quedas bruscas de energia. Isto leva-nos, naturalmente, ao nosso segundo ponto. Porque, pensem bem, se o jejum dá ao corpo um longo e merecido descanso, o que é que acontece quando o interrompemos constantemente com pequenos snacks ao longo do dia? Vamos ver como este hábito, muitas vezes visto como inofensivo, afeta o nosso equilíbrio. É simples, cada vez que comemos um snack rico em açúcar, provocamos o que se chama um pico de glicemia. O açúcar no sangue sobe a pique. O corpo, para se defender, liberta uma grande dose de insulina para fazer baixar esse açúcar rapidamente. O problema é que esta montanha-russa constante não só sobrecarrega o pâncreas e o fígado, como nos deixa pouco tempo depois cansados e com vontade de comer mais açúcar. É um ciclo vicioso. Mas então, qual é a solução? A chave está na simplicidade da troca. Se a vontade de petiscar for mesmo forte, uma escolha inteligente pode fazer toda a diferença. Optar por alternativas como um punhado de frutos secos, um pedaço de queijo ou um iogurte natural sem açúcar, por exemplo, evita essa montanha-russa de glicemia, oferecendo uma energia muito mais estável e duradoura. Vamos agora passar para a terceira ferramenta, uma que é tão simples, tão básica, que por vezes até nos esquecemos do seu papel absolutamente crítico. Falo, claro, da água e do seu poder como aliada do nosso fígado. É sem dúvida um dos gestos mais fáceis e eficazes que podemos adotar pela nossa saúde. O objetivo que se costuma recomendar é entre 1,5 litro a 2 litros por dia. Porquê? Bem, podemos pensar na água como o serviço de limpeza do nosso corpo. É ela que ajuda o fígado a varrer e eliminar os resíduos e as toxinas que resultam do nosso metabolismo normal. Se não houver água suficiente, esta limpeza fica, digamos, a meio. Claro que, para além da água, que deve ser sempre a nossa escolha principal, outras bebidas podem ser aliadas. O chá verde e as infusões de ervas, por exemplo, trazem o bónus de terem antioxidantes que dão um apoio extra ao fígado. Fica apenas uma nota de cautela em relação à cafeína. Em excesso, pode ser um estimulante e deve ser consumida com moderação, especialmente ao final do dia, para não prejudicar a qualidade do nosso sono.
Já vimos a importância de o que bebemos. Agora vamos focar-nos um pouco em como comemos. E atenção, o objetivo aqui não é eliminar os hidratos de carbono da nossa vida. Trata-se de uma estratégia muito mais inteligente sobre quando e em que ordem os ingerimos para, lá está, controlar os picos de açúcar. Esta técnica é incrivelmente poderosa e muito simples de aplicar. Funciona assim. Ao começar a refeição pelos legumes, que são ricos em fibra, e depois passar para as proteínas e gorduras, estamos a criar uma espécie de barreira protetora no estômago. Isto faz com que a absorção do açúcar dos hidratos de carbono, que comemos no fim, seja muito mais lenta e gradual. O resultado? Um aumento do açúcar no sangue muito mais suave e controlado. E aqui está outra regra de ouro, que na verdade é puro senso comum. Durante o dia, o nosso corpo está ativo, o nosso motor está a trabalhar e queima hidratos de carbono como combustível. À noite, esse motor abranda. Se lhe dermos demasiado combustível nessa altura, o excesso não vai ser queimado, vai ser armazenado. E ao fígado que faz esse trabalho, convertendo-o em gordura. Simples assim. Muito bem, entramos agora numa técnica que é opcional e um pouco mais avançada. É ideal para quem já se sente confortável com um jejum de 16 horas e talvez queira levar os benefícios um passo mais além. É como passar para o nível seguinte do nosso plano de bem-estar. Fazer um jejum de 24 horas, talvez uma vez por semana, leva os benefícios do jejum intermitente a outro patamar. É tempo suficiente para o corpo esgotar as suas reservas de açúcar de acesso rápido e intensificar a sério a queima de gordura no fígado. É um reset mais profundo, sem dúvida. Mas é muito importante que seja feito ouvindo sempre os sinais do corpo e, claro, mantendo uma excelente hidratação. Nenhuma destas técnicas de jejum funciona no vácuo. Elas funcionam muito melhor quando são apoiadas por uma base de um estilo de vida saudável. E dois dos pilares mais importantes dessa base são, sem qualquer sombra de dúvida, um sono de qualidade e uma atividade física regular. O sono é, literalmente, o turno de reparação do nosso corpo. É durante a noite que tudo se regenera. O nosso objetivo deve ser pelo menos 7 horas por noite. Isto dá ao fígado o tempo de que ele precisa para se recompor e para reequilibrar as hormonas que gerem o açúcar no sangue. Quando nos privamos de sono, estamos, na prática, a sabotar diretamente estes processos vitais de manutenção. E é muito importante sublinhar isto. Não são precisos treinos de alta intensidade para colher os benefícios. Um movimento suave e consistente, como uma boa caminhada diária ou alguns alongamentos, é extremamente eficaz. Ajuda os músculos a absorver o açúcar do sangue para usar como energia e, ao mesmo tempo, estimula a atividade metabólica do fígado. E pronto, juntando todas as peças do puzzle, temos aqui o nosso kit completo com 6 ferramentas interligadas. O verdadeiro segredo não é tentar usar todas ao mesmo tempo, como se fossem regras rígidas. É olhar para elas, perceber quais se adaptam melhor ao nosso estilo de vida e, passo a passo, construir uma rotina mais saudável e sustentável. Se houver uma ideia principal a reter de tudo isto, é esta. Pequenas e conscientes mudanças sobre quando comemos e o que comemos podem levar a melhorias absolutamente significativas na nossa saúde. Podem resultar numa energia muito mais estável ao longo do dia e numa sensação geral de bem-estar, e tudo isto sem necessidade de medidas drásticas ou dietas complicadas. E fica esta reflexão final. Não se trata de fazer uma revolução de um dia para o outro, mas sim de começar uma evolução. Das ferramentas que vimos, qual destas pequenas mudanças pode ser o primeiro passo? Talvez aquele que parece mais fácil de integrar no dia-a-dia? Porque muitas vezes é esse pequeno passo que serve de catalisador para uma grande e positiva transformação.